passada, tá? Da retrasada também. E o da semana passada, algumas pessoas me pediram para mostrar como que seriam feitos, tá? Então, eu vou compartilhar primeiro o Tinkercad, vou fazer a resolução dele aqui. E aí a gente inicia a aula normalmente. Bom, a gente tinha definido que no exercício, no enunciado do exercício, a gente gostaria que um LED específico acendesse a cada, aliás, piscasse, né, a cada 2 segundos quando o slider tivesse para a esquerda e piscasse a cada meio segundo quando o slider tivesse para a direita. A maioria das pessoas conseguiu fazer. A montagem eu acredito que todo mundo conseguiu fazer direitinho. E o único porém foi que na programação eu percebi algumas coisinhas um pouco diferentes, tá? Eu vou tirar tudo que não me interessa aqui, primeiramente. Bom, a leitura interessa pra gente, né? No pino 6. Vamos deixar esse digital write e vamos deixar esse digital write, esse delay aqui em cima. Bom, piscar a cada 2 segundos, né? Teve muita gente que fez 2 segundos ele ligado. O high aqui, que acho que vocês estão mais acostumados, né? E low. 2 segundos ele ligado e 2 segundos ele desligado. E complementando aqui, deixou ele meio segundo ligado e meio segundo desligado. Não tem problema, quem fez assim, tá tudo certo. O que eu tinha pensado quando eu fiz o enunciado daquele exercício é que ele piscasse a cada 2 segundos, ou seja, que ele realizasse um ciclo a cada 2 segundos. Então eu faria assim, tá? 1 segundo ligado e 1 segundo desligado. E aqui a mesma proposta, tá? Então a cada meio segundo aí a gente teria uma resposta. O if, tá? O if ficava desse mesmo jeito aqui, igual do exemplo. Eu acho que vocês pegaram, vocês sacaram aí como que a gente faz para... O que eu esqueci aqui? Esqueci de fechar a chave. Como que a gente faz para utilizar o if e o else, né? Então acho que foi bem tranquilo esse ponto, né? Vamos ver ele piscar rapidão agora. Beleza. Bom, vamos voltar. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse exercício? Bom, vou colocar então a apresentação da aula agora. Bom, estamos aqui então. Hoje, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho do comando while, tá? O comando while, ele também exige uma decisão, assim como se fosse a decisão do if e else, né? Só que nesse caso a gente não vai ter um else. Ué, mas qual que é a diferença além de não ter o else, né? Qual que é a diferença do while para o if? A gente vai ver daqui a pouquinho. Primeiro, a gente vai fazer uma breve revisão de todos os comandos que a gente já viu, tá? Então, como os objetivos dessa aula, então, vão ser o while, tá? Vai ser aprender o while e vai ser aplicar, né, com LEDs e botões, esse while que a gente vai aprender agora. Eu vi que muita gente fez a programação do exercício 4 usando blocos, tá? E provavelmente não fez do 5 porque eu não ensinei a usar o if nos blocos. Mas eu gostaria que, a partir de agora, vocês utilizassem só texto, tá? O curso de vocês é um curso que vai preparar vocês para o mercado de trabalho. E lá fora, pessoal, é muito difícil você achar alguma empresa que faça programação em blocos, tá? Então a gente vai acostumar aqui com a programação em texto. Bom, a gente viu então, aqui vai ter um resumão, tá, de todos os códigos, já está disponível lá no Moodle, mas a gente tem aqui então a revisão daquele comando digital write, né? Lembrando que o comando digital write, ele aciona e desaciona um pino. Lembrando aqui que a gente tem que escrever o W maiúsculo do write, tá? E ele
A primeira coisa que a gente vai indicar para ele, né, abrir o parênteses, a primeira coisa o pino que a gente quer controlar e depois o estado que a gente quer colocar. High, low, true, false, 0, 1. Beleza? Se a gente tivesse na ideia do Arduino, quem já mexeu com a ideia do Arduino, o comando, quando ele reconhece que é um comando, ele fica alaranjado, tá? Mas no Tinkercad, isso infelizmente não acontece, tá? Ele não está preparado para mudar de cor quando ele reconhece que é um comando, a não ser quando é por exemplo, um void, um int, um if, um else. Beleza? Então, aqui todos os comandos que a gente viu até agora, para vocês relembrarem, né? Digital read, o pino que eu estou fazendo a leitura, e aqui a variável onde eu quero salvar essa leitura, tá? O pin mode, o pino que eu quero declarar como uma entrada ou como uma saída, e como eu quero declarar esse pino, né? Se ele vai ser uma entrada ou se ele vai ser uma saída. Delay, aqui dentro a gente coloca o tempo que a gente quer esperar em milissegundos, e o if a gente faz aqui uma comparação, né? E ele só vai executar o código que está dentro desse if, caso essa comparação seja atendida, tá? Se não for atendida, a gente pode colocar um else para ele fazer outra coisa. Ou a gente não precisa colocar nada, tá? Tem essa opção também. Aqui, pessoal, tem a explicação, tá? De todos esses comandinhos. Quem quiser fazer uma revisão antes, eu fiz um compilado aqui para ficar mais fácil de vocês procurarem, né? O que cada comando faz. O if, né? Que a gente estudou na semana passada, eu gostaria que vocês dessem uma olhada com mais carinho nele, né? E aqui dentro do if, pessoal, a gente aprendeu a fazer essa comparação usando igual, né? Mas a gente pode fazer de outras formas, por exemplo, usando maior ou igual, usando menor ou igual. Não tem problema. Como que a gente faz isso? A gente vai ver mais para frente, tá? Então, olhando esse nosso código aqui, olhando esse nosso exemplo aqui, que a gente fez lá no code.org, a gente utilizou esse comando aqui enquanto. A tradução de while, que é o comando da nossa aula de hoje, é enquanto. Então, enquanto alguma condição ocorrer, ele vai fazer alguma coisa. Quando essa condição não ocorrer mais, ele vai deixar de fazer essa coisa e vai continuar seguindo no código. Então, aqui no caso, enquanto houver caminho à frente, o que a gente colocaria aqui, né? Ande 1 e tape o buraco por 5 vezes, né? Enquanto houver caminho à frente, avance e tape o buraco por 5 vezes. Até quando? Até quando não haja caminho à frente. Então, ela pararia aqui. É uma condição também, mas é uma condição que ela tem um laço implícito nela. Ele fica repetindo aquela ação enquanto aquela condição for verdadeira. E o if? O if não. O if, ele vai executar caso a condição seja verdadeira e depois ele vai continuar executando meu código normalmente, tá? Então, essa é a diferença. A gente tem aqui um condicional com um laço e o if a gente tem só um condicional. Como que é a sintaxe do while? É muito parecida com o if, mas não tem um else, tá? A gente vai colocar a palavrinha while, tá? Tudo minúsculo. Vai aqui colocar uma condição que pode ser por igualdade, pode ser maior ou igual, pode ser menor ou igual, tá? A gente tem que fazer, geralmente, né, a leitura de um pino para fazer a comparação, para ver se ele está em alta ou se ele está em baixa. Como, por exemplo, enquanto o meu botão estiver apertado, eu quero manter um ventilador funcionando, né? Eu quero deixar meu processador de cozinha mesmo, tá? Processador atuando. Então, ele tem que atender essa condição. E ele vai ficar preso aqui nesses comandos que ele está executando, enquanto essa condição for verdadeira. Quando ela não for mais verdadeira, ele vai quebrar e vai continuar executando o código a seguir, né? O código que estão nas linhas de baixo. Beleza? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Bom, acho que a gente vai ter mais dúvidas, né? Quando a gente começar a praticar. Então, vamos lá ver no Tinkercad como que a gente faz a aplicação desse comando while. Voltando aqui então para o nosso Tinkercad.
a gente vai fazer um exemplo aqui, tá? Alguém tem alguma sugestão de exemplo ou eu posso pensar em algum agora? Enquanto alguma coisa acontecer, né? Faça essa alguma coisa, né? Vamos fazer um exemplo básico aqui, um exemplo bem simples, usando o while. Vamos usar esse código mesmo. Apagar tudo isso. E vamos aqui, a gente fez a leitura do botão, né? Ali em cima, vamos utilizar esse mesmo slider e vamos fazer aqui um exemplo utilizando o while, né? Enquanto, né, a leitura do botão for igual a high, por exemplo, ele vai ficar executando o que está aqui dentro. E o que ele vai executar? Vou fazer ele utilizar, ele mandar uma frase pela serial, tá? Para a gente ir acostumando a usar a serial. Então, enquanto ele estiver em alta, ele vai imprimir print serial.println estou à esquerda, tá? E quando ele não estiver mais à esquerda, aqui. Quando ele não estiver mais para a esquerda, ele vai falar para a gente, tá, que ele está fora do while. ln leitura, ou desculpa, estou fora, tá? Então, esse vai ser o nosso exemplo. Vamos colocar aqui estou dentro, tá? Para ficar igual. Estou dentro e estou fora, só para indicar para a gente em qual parte do código que a gente está. Então eu vou dar o play, tá? E vou ficar analisando aqui, né? Ó, como ele está para a esquerda, conectado aqui nos 5 volts, né? Ele está falando para a gente que ele está dentro. E esse cara aqui, ó, ele está fora do while. Ele não está pedindo condição nenhuma para ser executada. Ué, mas se ele não está pedindo condição nenhuma para ser executado, por que ele não está sendo executado? Porque o meu código fica preso aqui nesse while. Ele não sai daqui enquanto a minha leitura devolver high, tá? Ah, eu esqueci de um detalhe, desculpa, pessoal. A gente precisa atualizar esse valor de leitura toda vez no final do nosso while. Por quê? Que a gente tem que atualizar esse cara toda vez no final do nosso while? Porque ele faz a leitura do mundo externo quando eu uso o digital read leitura e salva dentro do Arduino na variável leitura. Se ele está preso aqui e eu não coloco esse comando, por exemplo, ele não está realizando mais o comando digital read, então ele não está atualizando esse cara. Independente de ele estar desligado ou não, ele não vai sair do while, porque o leitura não é atualizado. Eu preciso utilizar esse mesmo comando, tá, para minha variável leitura passar a ser atualizada. Vamos fazer esse teste então. Ó, aqui ele está falando para a gente que ele está dentro, então eu vou mover ele para a direita para ele sair. Ué, mas não saiu, né? Por que não saiu? Porque minha variável leitura, que é aquela que está sendo analisada, não está sendo atualizada pelo meu comando digital read. E como que eu faço para atualizar? Eu uso o mesmo comando, tá? O digital read 6, só que agora dentro do while. Lembra que o while vai executar todos os comandos que está dentro dele enquanto essa condição for verdadeira? Então, como ele vai executar tudo que está dentro dele enquanto a condição for verdadeira, ele vai imprimir o estou dentro e vai fazer a atualização da minha variável leitura. Então vamos ver o que acontece agora. Estou dentro, né? Quando eu aperto o botão agora, ele imprime estou fora. Por que ele está imprimindo estou fora um monte de vezes, né? Porque aqui, pessoal, a gente já tem o nosso void loop. Então o que ele faz aqui, né? Ele faz a leitura do pino 6, verifica se ele está em alta. Ele não está em alta, né? Ele está conectado aqui no nosso terra. Então, se ele não está em alta, ele não vai executar isso nenhuma vez.
ele vai pular, como se fosse um if mesmo, e vai executar os comandos que estão abaixo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida em relação ao while? Tranquilo, professor. Tá tranquilo? Então, beleza. Para os que gostam de uma programação um pouquinho mais avançada e não querem utilizar essa linha aqui, a gente pode fazer de uma forma diferente, tá? A gente pode retirar esse int leitura, tá? E esse int leitura. Ué, mas e aí, como é que eu vou fazer a leitura se eu não estou usando digital read nenhum? Olha o segredo. Digital read 6. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a leitura e não estou salvando em variável nenhuma, tá? Ué, mas pode fazer isso? Pode. Porque quando eu faço a leitura, ele vai me devolver high aqui ou vai me devolver low, dependendo do estado do botão. Então, se ele me devolver high, a minha condição vai ser high igual a high? É. Então, eu executo isso daqui. Ou se tiver em nível lógico baixo, né? Se estiver conectado ao terra, low igual a high? Não, não é. Então, não executa isso daqui. Vamos ver se isso daqui funciona? Economizando, então, uma linha. Ele está fazendo a leitura, né? Ele detectou que é high. Vou clicar aqui para ele ir para a direita e ele vai sair agora, né? Agora ele não entra mais nesse while, beleza? Ele fica pulando esse while e executando só o estou fora. Pessoal, esse é o funcionamento do comando while, tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu vou pegar esse mesmo código, vou colocar mais um botão, slider, tá? Do mesmo jeito que a gente colocou o do outro lado. Só que agora eu vou conectar ele no pino 4, tá? Vou colocar ele azul. Vou conectar ele no pino 4 e vou escrever o código relativo a esse cara do pino 4, né? Em vez de fazer a leitura no pino 6, né, aqui embaixo, eu vou fazer a leitura no pino 4. E vou aqui colocar um indicador para a gente. Estou dentro do loop do pino 6. E aqui embaixo, estou dentro do loop do pino 4. E a gente vai ver como que esse cara vai se comportar para a gente. Vamos declarar esse cara como um output, senão não vai funcionar, tá? O pino 4 tem que ser um input, desculpa, também. E vamos ver como que isso vai ocorrer. Então tá. Inicializei, ele está falando para mim, ó, estou dentro do pino 6, do loop do pino 6. Então ele está fazendo essa leitura aqui. E por que ele não está executando essa outra leitura se a minha condição é verdadeira? Porque ele está preso aqui dentro desse while. Ele não consegue sair para executar algum outro comando. E como que eu faço para soltar ele, né? Como que eu faço para liberar ele desse comando while? Eu faço essa condição aqui ser falsa. Eu jogo ele para low, ele vai perguntar low é igual a high? Não, e vai sair. Vamos ver? Olha lá, saiu e foi e está executando o loop do meu pino 4. Agora eu vou voltar. Se eu voltar, é para ele voltar para o loop de cima? Alguém sabe me responder? Se eu conectar ele nos 5 volts de novo? Se eu mudar esse slider aqui, a impressão vai ser a mesma? Ou a impressão vai mudar? Ele vai começar a imprimir que ele está dentro do loop do pino 6. Acho que ele vai manter no pino 4. Ele vai manter no pino 4. Muito bom, Samuel, né? Muito bom, Samuel. Por quê? Sim. Porque ele está preso nesse while. Ele só vai sair desse while quando eu fizer essa condição ser falsa, né? No caso, ela está verdadeira agora, né? Porque está nos 5 volts. 5 volts devolve high para mim. High igual a high? Então ele fica preso aqui dentro. Eu vou voltar. Voltei, cliquei. Ó, a impressão tá a mesma. Por quê? Porque ele tá preso aqui dentro ainda. Ele não conseguiu sair desse cara. Como que eu faço para ele sair desse cara?
eu faço com que a condição seja falsa aqui nesse while. Então, vamos ver. Beleza. Então, ele conseguiu escapar, saiu e foi para o while de cima. Beleza? Alguém sugere alguma aplicação prática? Como que eu posso aplicar esse while na automação, na eletrônica? Alguém conseguiu pensar em alguma coisa para fazer a aplicação? Tá, ó, eu já imaginei, tá? Porque não é uma coisa simples de se imaginar. Eu Poderia mesmo... usar com sensor de temperatura. Por exemplo, enquanto temperatura abaixo de 10, faça alguma coisa, tipo, sei lá. Você pode ligar num sistema que vai aquecer o ambiente, por exemplo. Isso, muito bom. Beleza. Essa é uma aplicação do while. A gente usaria dessa forma, sim, com certeza. Uma aplicação que eu gosto de dar de exemplo também é uma aplicação que a gente sempre vê quando o pessoal está montando o TCC, está fazendo o TCC. Ah, eu quero que a minha cafeteira ela despeje café enquanto eu não apertar meu botão. E quando eu apertar o botão, eu quero que ela pare e faça outra coisa. Então, qual que é? Que ela faz, né? Aqui dentro desse while, por exemplo, teria um comando aqui que despejaria café dentro da minha xícara. Ela despejaria café até quando? Enquanto o meu botão não estiver apertado. Quando eu apertar ele, ela vai parar de despejar café. Outra condição também, o pessoal que já fez um cofre, tá? Um cofre que ele ia usar um servinho, né? Um servomotor para travar esse cofre. Bom, enfim, ia travar esse cofre de alguma forma. Só que ele não poderia ser travado enquanto a porta estivesse aberta. Então eles fizeram lá uma condição, utilizaram um sensorzinho e colocaram: enquanto a porta estiver aberta, fique preso aqui dentro, não saia daqui. Quando o usuário encostar a porta, tranque o cofre, né? E fique verificando a senha, por exemplo, né? E vá verificar a senha. Então a gente tem esses tipos de aplicação. Beleza, pessoal? Como que ficaria agora um fluxograma desse cara? Vamos abrir o Lucidchart. Pessoal, outra coisa, no exercício que vocês entregaram, eu vi que teve muita gente que usou um comandinho, né, que usou um exemplo, que era Arduino ligado, tá? Não tem problema, tá? Pode utilizar esse exemplo, pode utilizar esse comando, mas é um conceito que, assim, eu queria deixar claro para vocês que o Arduino, ele vai estar executando os códigos internos só enquanto ele estiver ligado, tá? Se ele estiver desligado, ele não vai executar. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Vamos lá, deixa eu abrir um exemplo aqui. Vamos ver como é que ficaria esse fluxograma. Vou apresentar agora o fluxograma para vocês. Beleza, temos aqui então o nosso diagrama para a gente fazer o nosso fluxograma e como que ficaria o while, né? A gente poderia fazer esse while dessa forma aqui. Eu vou pegar esse cara aqui, que é o carinha de entrada de dados, tá? E nele eu vou colocar que está entrando um dado. Que dado? Por exemplo, leitura igual a leitura é igual a, sei lá, pino 6, por exemplo, né? É igual a leitura do pino 6. Aqui ele está fazendo uma leitura para a gente, está jogando um dado dentro dessa variável leitura, né? Não leitura. Essa variável leitura. E aí a gente precisa tomar uma decisão. Como assim? Tomar uma decisão. Leitura é igual a 5 volts? Ou leitura é igual a high? Ou leitura é igual a low? Ou leitura é igual a zero? É igual a true? Tá? É igual a false? Né? Então eu fiz a leitura, fiz a atualização dessa minha leitura. E como que eu faço para esse loop funcionar? Eu quero aqui, por exemplo, que ele
execute uma sequência de comandos enquanto a leitura for 5 volts, tá? Então, se a leitura for 5 volts, ele vai executar essa sequência de comandos. E se não for, eu quero finalizar o meu processo. Certo? Então, aqui eu faço a leitura e aqui eu faço a finalização. Beleza, mas e aí, cadê meu loop? E esse processo depois, ele vai para onde? Ele vai voltar aqui para a leitura do meu pino 6, tá? Como eu vou programar isso, aí vocês podem definir no código de vocês. Vocês querem fazer daquela forma direta, né? Digital read 6 igual a high, ou utilizar uma variável para fazer essa leitura, beleza? Mas aqui vocês podem perceber que a gente tem esse loop, né? E esse loop com a condição, certo? Vocês já fizeram um loop com condição, mas agora, nesse caso, né? A gente está usando especificamente o comando while. Beleza? Pessoal, alguma dúvida em relação a esse fluxograma? Então vamos voltar lá para os nossos slides, tá? Bom, já colocamos em prática, né? Uma coisa que eu queria reforçar para vocês é que programar é prática, tá? Você fica bom em programação se você praticar. Você não nasce bom em programação. Ninguém nasce bom em programação. Tem as pessoas que praticam mais e as pessoas que praticam menos, tá? Então, eu vou passar para vocês alguns exercícios. Primeiro exercício, pessoal, não tem nada a ver com decisão. É só para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça de como que vocês podem fazer um semáforo, que é o clássico, né? De SMI. Todo mundo que faz SMI começa fazendo aí um semáforo, tá? Então a ideia é que vocês acionem, né, as cores na sequência, vermelho, verde, amarelo, pessoal, ó, lembra da sequência, vermelho, verde, amarelo. Ah, professor, você acha que eu não sei a sequência de semáforo? Eu vou falar para vocês que 60% das pessoas acendem o vermelho, depois o amarelo, depois o verde. E não é brincadeira. Então se atentem nisso, tá? Tentem fazer na sequência certa. Feito o semáforo, beleza, pedi para vocês fazerem um fluxograma e utilizar linhas de códigos para fazer esse semáforo lá no Tinkercad, beleza? Esse H aqui veio errado, tá? É Tinkercad. Depois do exercício 2, vocês vão utilizar agora o comando while, né? Porque a gente tem um enquanto aqui. O circuito acima, então, ele deverá todos os LEDs devem piscar juntos enquanto a chave estiver em high, ou seja, enquanto ela estiver para a direita nesse caso, né? Caso a chave passe para low, os LEDs deverão piscar em sequência. Como assim em sequência? O vermelho, depois o laranja, depois o amarelo, depois o verde, azul e cinza, tá? Então, tá para um lado, pisca tudo junto. Tá para o outro, pisca um por vez na sequência. Beleza? Vamos fazer o fluxograma e vamos escrever um programa de circuito assim. Tá um pouquinho mais complicado do que os exercícios da semana passada, mas é porque eu vi que vocês estão conseguindo fazer bem tranquilamente os exercícios que eu passei para vocês até agora. Então eu vou aí dar uma puxadinha, tá? Para que vocês tenham mais dúvidas e para que vocês se desenvolvam mais, tá? Porque se está muito fácil, vocês vão acabar não se desenvolvendo. E essa daqui, em homenagem ao Matheus, como ele falou do sistema aí de aquecimento, né? Eu vou passar para vocês um sistema de resfriamento. Suponha que esse motor aqui seja um ventilador, tá? Montem esse circuito igualzinho do jeito que tá. E eu quero que vocês façam um while que vai fazer a comparação, né? Se tiver acima de 60 graus, ele tem que ligar o ventilador. Enquanto estiver acima de 60 graus, ele liga o ventilador. Beleza? Bom, tem o restante do enunciado aqui. Esse exercício é um desafio, não é obrigatório. O exercício 1 e o exercício 2 são obrigatórios, tá? Quem gostar mais de programação, leia o enunciado, pode vir tirar dúvida comigo e que eu ajudo a solucionar esse exercício. Próxima aula, então, a gente vai aprender um pouquinho sobre o comando for. Espero que vocês consigam se adaptar ao comando while. E aí a gente já começa com o comando for, que é outro comando de loop. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida?
Bom, eu vou então parar a gravação e vocês podem ir para a aula do Reinaldo, beleza? Uma boa tarde aí para vocês, um abraço.